que a Umbanda tem para dar à humanidade? Será apenas ou simplesmente mais uma religião? Será que nesse processo evolutivo dos espíritos, no nosso lar, planeta Terra, devemos repetir aquilo que vem sendo dito e limitando a mente do ser humano, fazendo com que ainda estejamos num plano por demais limitado. A Umbanda não tem preconceitos. A Umbanda não tem limites. A Umbanda não tem barreiras. O que cada um de nós buscamos nesta sagrada lei de Umbanda? Um processo de reeducação espiritual, de mudar o nosso ritmo. A oportunidade que cada um de nós recebemos para que possamos mudar a direção do nosso pensamento naquilo que se convencionou chamar vida de uma forma por demais limitada. A Umbanda, dentro de um processo de filosofia, seria tudo e, ao mesmo tempo, não seria nada. Vamos ao processo histórico. 15 de novembro de 1908. Após um jovem de apenas 18 anos de idade, filho de uma família católica, na qual havia um tio, padre, esse jovem fica doente, numa cama, os médicos não definem o que levou aquele corpo físico ao leito de uma cama. De repente, aquele jovem se levanta. Esse jovem é levado à então Federação Espírita do então Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. E ali, contrariando os princípios dos trabalhos daquela instituição, levanta-se, dirige-se à parte da frente, traz uma rosa, coloca esta rosa sobre a mesa, dizendo: nesta mesa está faltando uma rosa. Ou seja, a expressão do amor. Não do amor material, mas do amor espiritual. Do amor da fraternidade. Do amor que integra o ser numa comunidade como um todo. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. O Deus, o Sangue, o Lum, Alá, Adonai, não importa o nome dele. Deus tem muitos nomes, mas Deus é um só. Esta força criadora, esta força geradora, esta força que cria o planeta Terra e condiciona e dá a este planeta Terra as condições para que os nossos espíritos possam, numa trilha de um processo evolutivo, através dos nossos corpos físicos, caminhar na busca da luz espiritual, do entendimento, da compreensão, da elevação espiritual. 1908, Zé de Moraes, um jovem de 18 anos de idade, tocado
vibrado sensibilidade da humanidade. Traz a palavra Umbanda. Umbanda, manifestação do Espírito para a prática da caridade. Um princípio básico, não um dogma, não uma imposição, mas um fato para que cada um de nós possamos raciocinar, procurar entender, procurar compreender. Umbanda, manifestação do Espírito para a prática da caridade. Meus irmãos, para que haja a manifestação do Espírito, é preciso que haja Espírito. Pois se não houver Espírito, torna-se impossível esta manifestação do Espírito. E a primeira indagação que devemos fazer para que possamos nos integrar realmente, de fato, de direito, com consciência, com responsabilidade, dentro desta faixa vibratória da Umbanda, é procurar saber, entender que a existência dos espíritos é uma verdade verdadeira, uma verdade inconteste, uma verdade que hoje não está dentro do processo religioso. Buscar, provar, pesquisar, comprovar a existência real dos espíritos. A existência dos espíritos hoje é matéria ligada ao plano da ciência. Experiências em todas as partes do mundo, realizadas por cientistas, provaram a existência real dos espíritos. Logo, não somos anormais. Logo, as manifestações que ocorrem dentro das tendas de Umbanda não é, como num determinado momento da história do processo da nossa vida, não só neste sagrado solo, a terra, Brasil, denominada Coração do Mundo e parte do Evangelho. Não é um bando de pessoas desequilibradas ou doentes mental. Há uma experiência realizada na Suécia em que um médico acompanhou 60 pessoas já na fase final da sua vida. E numa experiência, ele pesou os corpos de todos aqueles que estavam caminhando para a parte final da sua passagem na presença encarnada. Cada um daqueles irmãos que foram desencarnando, aquele médico pesava imediatamente. Em todos os 60 corpos, ele provou, demonstrou que depois do desligamento ou da ocorrência do fenômeno de morte, havia uma diferença de peso. Ele concluiu que naquele exato momento, algo que tinha peso saiu daquele corpo. E não ocorreu apenas em um corpo, ocorreu em 60 corpos. Ele concluiu que a alma pesaria, segundo a sua pesquisa, cerca de 10 gramas. Nós temos um fato importante
cientista alemão, que perdeu a sua esposa e a sua filha num desastre. Ele ficou por demais chocado com aquela perda, tanto da sua companheira como de sua filha. E no seu processo de pesquisa, na inspiração da sua inteligência, ele conseguiu construir um aparelho e, através daquele aparelho, ele conseguiu reproduzir a imagem tanto da sua esposa quanto de sua filha. Ele comparou a imagem quando elas tinham o corpo liso, comparando com aquela pesquisa, com aquela fotografia do espírito das duas após o recado, e fazendo a comparação daqueles dois retratos. Eles permaneceram até aquele instante a mesma forma material, a mesma forma de apresentação. Nós tivemos a felicidade de conviver, de conhecer o nosso irmão Luiz Sérgio. Escreveu um livro, O Mundo que Eu Encontrei. Luiz Sérgio era filho do seu Júlio de Carvalho e de dona Gilda de Carvalho. Naquela época, o pai dele, o Júlio, era conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. E o seu Júlio representava o Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. O Luiz Sérgio estava morando em Brasília com os pais. Foi de Brasília até São Paulo para acompanhar a corrida de automóvel. Na volta, o carro que ele estava caiu no precipício. Ele foi o único que se calou. Ele relata o livro que ele correu para a estrada para pedir socorro. Só que ele não havia se apercebido de que tinha morrido. Ele fazia sinal e ele ouvia, porque o seu corpo estava no ar. Passa naquela fase ao relato muito importante do Luiz Sérgio, desse livro, O Mundo que Eu Encontrei. Ele conta que no dia inteiro, o pai chorando, a mãe chorando, a noiva chorando, todo mundo chorando, e ele ali no corpo, querendo mexer aquele corpo e dizer, eu ainda choro, mas não tinha mais condição de movimentar. Primeira indagação. Vamos raciocinar. Vamos ter fé com a razão. Vamos indagar para saber se isto é uma verdade ou se isto não é uma verdade. Primeira lição que eu tirei dessa narrativa e dessa leitura do livro. A nossa má educação no comportamento do ensino. Nós nos portamos de forma inadequada. Por quê? Porque estamos limitados ao entendimento que houve morte, não há morte. A morte não existe. Porque se a morte existisse, nós, médium humana, seríamos mentirosos. Se a morte existisse, nós, médium humana, na
cenas dos terreiros, estaremos mistificando, dizendo que estamos recebendo aquilo que não existia. O primeiro ponto, a primeira oportunidade que cada um de nós temos de procurar é entender o que somos, é compreender de onde viemos, o que cada um de nós aqui estamos fazendo e traçar o ritmo, a norma da nossa vida para o futuro. Só há vida, não há morte. Há mudanças, há transformações, há transmutações. Isto é o de mais importante que cada um de nós, dentro do nosso campo mental, fazemos a raciocinar. Por quê? A Umbanda é a escola da vida. A Umbanda é a oportunidade da nossa reeducação espiritual. Sem nada impor, sem nada proibir. Ela vai, pouco a pouco, lentamente, nos dando lições, fazendo com que nós mudemos de uma forma tão natural que muitas vezes nós mesmos nem sentimos essa mudança e essa transformação. Lá atrás, acabou das 7 encruzilhadas, Umbanda, manifestação do Espírito para a prática da caridade. Ele é a segunda indagação. Bem, o segundo entendimento. O que é verdade? O que é verdade? Como podemos definir? Como podemos entender? Como podemos falar? Ou melhor, de que forma nós vamos praticar a caridade? E a caridade existe? Ou não existe? A caridade é uma coisa real, concreta? Ou a caridade é apenas uma ilusão de conceitos e de preconceitos? Num determinado momento, ouvi na Rádio Rio de Janeiro uma pergunta feita ao nosso querido irmão Divaldo Franco, um dos grandes oradores da doutrina do Espiritismo codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Perguntaram ao Divaldo Franco: Divaldo, o que é que você acha da caridade praticada nos centros? Evidentemente que era nos centros cardecistas. E Divaldo Franco responde: e fazem caridade? E fazem caridade. E depois ele acrescentou: as pessoas querem que os espíritos resolvam os problemas que eles mesmos criaram. Meus amigos, meus irmãos, paremos um pouco. Analisemos o que tem sido a nossa própria vida em função da estrada, em função do caminho, em função das nossas próprias decisões e que, em determinados momentos da nossa vida, nós
lá pelo ciúmes, nos deixando levar pelo nosso próprio orgulho, achando, entendendo que somos melhores do que os nossos irmãos. Quantos irmãos não assumem a sua paternidade? Quantos irmãos, levados pela atração natural, normal do corpo humano, parte para o relacionamento. E quando surge a grandez, abandona, despreza e nunca mais quer saber da notícia. Só que nós esquecemos de uma coisa. O corpo gera corpo. A mãe é mãe do corpo. O pai é pai do corpo. Mas aquele corpo, para que esse corpo, nesse instante, possa estar falando e para que os senhores e as senhoras possam estar ouvindo, é preciso, é necessário, é indispensável que os nossos espíritos aqui sejam presentes, para que, impulsionando este corpo, possa fazer com que esta máquina maravilhosa que é o nosso corpo possa funcionar adequadamente, receber e dar. Naquela mensagem de Francisco, que é dando e recebendo. Nós somos espíritos. Nós somos uma força criadora pelo Pai. Em cada um de nós está presente a energia do Pai. Nós fomos criados bons. Nós somos bons. Quando perdemos a educação, quando esquecemos as nossas próprias origens, tomamos caminhos sinuosos. Aí, meus amigos, meus irmãos, vai funcionar um fato importantíssimo na vida de cada um de nós. Cada um de nós aqui presentes, cada irmão integrante de qualquer tenda, de qualquer terreiro, de qualquer avatar, de qualquer igreja católica, protestante, kardecista, cada um de nós assumimos um compromisso no plano da espiritualidade. Ninguém se torna médico na encarnação, mas já nascemos médicos pelo compromisso que assumimos no plano da espiritualidade. Cada um de nós estávamos aguardando a oportunidade de termos um corpo físico. E aí, porque os espiritualistas, os que têm noção do que seja a vida, não condenam, porque nós não temos o direito de condenar a quem quer que seja. Nenhum de nós estamos aqui para julgar a quem quer que seja. Mas os espiritualistas, os que vivem, os que
sempre na vida, no seu aspecto espiritual, declaro constantemente a inconveniência do amor. Não condena, mas alerta pelo domínio. Eu vos peço licença para vos transmitir uma experiência que eu vivi na tenda espírita São Jorge, a sexta-feira fundada pelo caboclo das 7 dias. E naquela oportunidade funcionava na rua Coro Gerardo, 45, na Praça Nova. Eram 3 centros de Salvador. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, 51 Sobrado. A tenda espírita São Jorge, 45 Sobrado. E a tenda espírita Nossa Senhora do Carmo funcionava no 43 Sobrado. Caboclo das 7 encruzilhadas, caboclo teimoso pela onda e caboclo do Virajá. Duas tendas foram o nome do marido, Senhor da Piedade, Senhor do Carmo. E no meio, a tenda de um São Jorge, que tinha como mentor Ogum Tibiri, um mestre do Oriente, trazido para a faixa vibratória desta sagrada religião do povo. Nossa experiência. Nós dirigimos a mesa na frente do São Jorge. 4 médicos de cada lado. Eu na frente coordenando os trabalhos e outro médico que deixava correr e que não entrava em grandão. Deixava a festa toda. Desde a existência, uma moça, 17 anos de idade. Quando ela veio se aproximando, eu me senti envolvido por uma energia não positiva e pedi para me dirigir à entidade que estava dirigindo o trabalho. Caboclo Nazareno. Incorporado com médico, nós vamos candidatar. Cheguei perto dele e disse: meu senhor, eu vos peço licença para pedir às entidades que estão incorporadas nos médicos e que não estão mais a primeira vez. E eu preciso reforçar a corrente da lei. Ele autorizou. Os caboclos deixaram seus médicos. A mesa, 4 médicos trabalharam, e em volta da mesa, aqueles médicos de mulher. Aí, convidei uma bem irmã e a dirigi na ponta da mesa. Quando ela colocou 2 mãos e bateu a cabeça, todos os médicos, todos caíram para trás. Os que estavam em pé caíram no chão. E os que estavam sentados, todos caíram com as pernas do ar. Todos. Num gesto, numa ação que me fez naquela hora, eu me virei para o lugar e disse: ó, meu pai, ó, e voltei. Quando eu virei, todos os médicos ficaram de pé e incorporaram como se fosse uma automática os seus trabalhos. Um fato marcante. Meus irmãos, contra fatos não há argumento. Os fatos existem. Devem ser relatados. Devem ser observados. Devem ser estudados. Devem ser avaliados. Para que tenhamos condição. Para que tenhamos conhecimento. Para que saibamos ter filosofia. Não para contestar, mas para explicar o que a Umbanda é, o que a Umbanda faz, o que a Umbanda é. Passando aquele instante, cheguei perto daquela jovem e perguntei:
que foi ela? Então ela me revelou. Ela havia feito um amor. Viriam duas crianças. Ela tirou a oportunidade de dois espíritos. Teve a sagrada oportunidade de encarnação. Aquele espírito se revoltaram, se conformaram. E ela foi paulatinamente sendo envolvida num campo não produzido. Num campo em que a luz não se mantém presente. E fizemos a correntes e vibramos, e ela retornou por mais 6 meses, após completarmos as 7 correntes. Nas 7 segunda-feiras seguidas, ela estava com uma nova família. Era um novo ser. Não o corpo, mas a mente. Ela disse: hoje eu sei que procedi de forma errada. E tenho pedido ao alto para que eu possa me redimir desse ato que eu cometi na existência. Meus irmãos, este é o trabalho da humanidade. Na senda espírita dos nossos, aconteceu tudo que vocês possam imaginar. Naquele período, foi um autêntico laboratório de fatos documentais, provando, demonstrando, constatando a existência real da ação de espíritos. Na senda espírita São Jorge, na rua São Gerardo, 45 Sobrado, na Praça Mauá, nós tivemos a oportunidade de ver todos os irmãos que morreram dentro do terreno durante a realização dos trabalhos espirituais. No primeiro, antes de começar a sessão, subiu um rapaz pelas escadas. Pulava, parecia um sapo. Foi pulando de legal, tirou e foi para o meio dele. Cada irmão dizia uma coisa. Os que menos sabem diziam: você não vai atrás, vamos embora. Outros nunca viram uma coisa dessa. Como é que permite desse terreno uma palhaçada nesse negócio? Os mais antigos, mais experimentados, apenas silenciaram e nada comentaram. Começando a sessão daquele rapaz pulando, e nem chão. Trabalhou sem preto velho, atendeu a assistência, e no final, quando o seu pai o mestre cantador como eles não devem aqui embora, vai daqui para a caminha, pumba, lulu, pumba, e pumba, quando começou a cantar aquele ponto, aqui rapaz começou a pular para lá e caiu para trás. O presidente da mesa era o doutor Antônio Pedro Barbosa. Ele era médico e almirante. Correu, botou a mão, disse: Pedro, pega o levar para o hospital. Descemos a Lisboa, pegamos o táxi, fomos para o hospital da cidade. E o médico e o almirante declarou que a vida
esse rapaz é reunido na metade do caminho. Até hoje, meus amigos, até hoje, eu me indago. Primeiro, o que levou aquele rapaz que nós não conhecíamos a cena? Que tipo de vibração era aquela que ele pulava parecendo um sábio? E por que eu desencarne durante a realização de um trabalho espiritual? A Umbanda não tem mistério. A Umbanda, ela retrata os fatos reais, concretos da nossa vida. Quantos somos aqui? Materialmente, talvez 100. E espiritualmente, quantos espíritos aqui estão presentes, nos dando assistência espiritual? E quantos espíritos vêm para poder entender, compreender o estado em que se encontram no momento de desequilíbrio do ser humano, em que se mata uma pessoa com mais rapidez do que se mata uma barata ou que se mata uma comida. Esses espíritos que desencarnam de forma abrupta, grande parte desses espíritos ainda se encontram num estado de falta de entendimento. E dentro dos trabalhos realizados numa tenda urbana, quando aplicamos uma das coisas mais importantes dentro de uma tenda, que são os pontos cantados. Ponto cantado é vibração, é o som. Eu vos falo, o meu som toca nos seus ouvidos, vai ao cérebro e escuta. Meu cérebro funciona, toca meus cordas vocais, o som é emitido e todos ouvem através de quê? Da propagação do som. E o ponto cantado também é assim. O ponto cantado, a sua importância na realização dos nossos trabalhos dentro da cena de Umbanda. Por quê? Vibração, sintonia espiritual e radiação. Nós temos os pontos de louvação. Nós estamos louvando. Nós temos os pontos de chamada. Quando nós cantamos, ele vem mais longe. São nossos dias que vêm na manhã. Vou dar em forças pelo amor de Deus, meu Pai. Vou dar em forças nos caras dos meus. Ou então, quando nós cantamos, Maria da Deus, Capadinho da Juliana, Maria da Deus, Capadinho da Juliana, são pontos de chamada. São vibrações que harmonizam o ouvido. Após cantar diversos pontos de oração e nos preparar mentalmente para que possamos ser tocados, vibrados por esses espíritos através dos pontos capitais chamados chakras do nosso corpo físico. E é através desses pontos que se faz a ligação entre espíritos conosco para o exercício do nosso mandato mediúnico na prática da caridade. Temos os pontos de firmeza
Maria, na fonte não acontece moraria aqui sempre. Zum, nada de morrer. Chego na fome, na sopa e o ponto de descarga, de ajuda, de limpeza, o ponto cantado associado à força, à vibração, à magia do mar sagrado, que é o ponto da natureza da purificação espiritual. É importante quando o presidente ou um caboclo, e até mesmo isso, cantam desses pontos para tornar a tonalidade vibratória no sentido de que possamos sair no final do trabalho com tranquilidade e com sensibilidade. Umbanda, religião e religião, filosofia, sim, e ciência, sim, e ciência, doutrina, sim, e doutrina. Mas por que você diz que a Umbanda não seria religião? As religiões hoje, meus irmãos, estão tomadas pelos mercenários da fé. É um ponto que temos que enfrentar. Está nas palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Da ignorância espiritual. Um dos pontos que a Umbanda vai pouco a pouco crescendo, esclarecendo as nossas mentes em relação àquilo que tem sido dito através do tempo e que não corresponde a uma realidade do momento em que a história da humanidade atravessa. Primeiro, Deus não perdoa ninguém. Por que não perdoa? Porque Deus é amor. Deus não castiga ninguém. Deus é Pai, amigo, companheiro de todos os momentos de gloriedade. Ela não tem qualquer sentimento dentro de si que possa se expressar como sendo amor, ou perdão. Não. Deus é amor. Prestemos bem atenção. Paremos as nossas mentes. Nos fixemos numa realidade inconteste que temos diante de todos nós. Jesus passou pela terra e nos deixa uma mensagem, uma prece dirigida ao Pai. Quando Jesus nos ensina a orar, ele não disse o grande, o rei, o poderoso. Não. A prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu. É a relação do Filho para com o Pai. É importante que cada um de nós tenhamos dentro de nós este entendimento, essa compreensão de que o Pai nos criou com amor, nos proporcionando todas e
necessárias condições para que possamos caminhar, para que possamos cultivar no nosso dia a dia a oportunidade do nosso processo de elevação e vida. Nós, médiuns de Umbanda, diria, nós, médiuns de Umbanda, somos as ovelhas abnegadas do rebanho de Maria, tal qual está no bom cantado da Feira Espírita Nossa Senhora da Piedade. Ovelhas abnegadas do rebanho de Maria, a Virgem da Piedade há de ser a nossa vida. É ligação da Umbanda com Maria. E é preciso que possamos entender a grande missão desse Espírito de Maria sobre o caminhar da humanidade no planeta Terra. A importância de Maria neste processo espiritual de amor para todo o planeta Terra. Maria está sempre presente em todos os momentos do Brasil. Em Fátima, por Rafael. Em Lourdes, por Rafael. Nossa Senhora das Graças na França. E mais uma vez, eu vos quero pedir licença para relatar um fato real e concreto. Há uns 50 anos atrás, numa cidade interior do estado de Minas Gerais, na cidade de Urgânia, um padre Antônio, na igreja de Nossa Senhora já, dava a bênção, e após a bênção, eram centenas e centenas de irmãos que se levantaram e me caminharam. Eu tinha 7 anos de idade. Nasci sem enxergar dessa vista. Era o que comumente chama de caolho. Depois fez uma operação para colocar o olho no lugar, mas a visão não se produziu. Mas vi que a felicidade de ver, quando aquele padre aparecia na janela para dar a bênção, eram centenas e centenas de camas que se levantavam. E após a bênção, eram centenas e centenas de irmãos que se levantavam e caminhavam. Ao nosso lado, um menino de 7 anos de idade, que nunca se movimentava, que nunca falava. E após a bênção, começou a se mexer e começou a se pronunciar. O pai e a mãe caíram em pranto de emoção. E todos nós em volta também chorávamos de emoção, esfregando a água benta sobre aquele corpo. E aquele menino, olhando para sua mãe, a primeira palavra que disse: mamãe. A ação benéfica da presença de Maria em todos os momentos do Brasil. E não basta, nós cantamos para a Senhora da Piedade, Senhora da Pia, Senhora do Carmo, Senhora da Conceição. A Feira Espírita, nosso Senhora do Carmo, tinha como hino aquele ponto: Mamãe do Carmo, estrela guia dos filhos que choram de aflição. Iluminar a nossa estrada, ô Mãe do Carmo, com luz, amor. Vejo esta irradiação, esta ligação da Umbanda com o Mãe de Maria.
cavou 300 milhares para o sonho. O que cantava para o sonho? Todo mundo tem um plano, mas ninguém sabe o que é um plano. É o ponto para isso. Todo mundo tem um plano, tem que administração. Não é julgamento, é mais administração. Festejou-se 100 anos da mensagem trazida pelo livro de Caboclo da Igreja. Tantas festividades. E eu me perguntei, o que eu falo? Quem sois, Umbanda? De onde tu vieste, Umbanda? O que tu representas, Umbanda? Na vida de cada um desses que aportam as milhares e milhares de tendas, as milhares e milhares de instituições, aos nossos médicos vão sendo sensibilizados para que possam exercer um mandato mediúnico para aliviar a dor, aliviar o sofrimento, esclarecer, dar um ensinamento e estender a sua mão amiga e fraterna para tantos e tantos irmãos que ainda se encontram adormecidos em termos de conceito daquilo que se viu. Pai Antônio também nos deixou um grande ensinamento. A Umbanda é para quem tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E acrescentar, tem muita gente que quer e não tem. E tem muita gente que tem e não quer. Quantos irmãos têm a posição digna, vieram marcados para a realização de uma determinada tarefa de obra espiritual e se levam, lamentavelmente, ao exercício dessa necessidade. Nós conhecemos um irmão, posso dizer o primeiro nome dele, vocês não conhecem, Leve, um médium nato, médium tratador, médium do mundo, uma vibração natural, uma vibração espontânea, mas que pode descobrir. Ele caminha por caminhos sinuosos, mas nós nunca tivemos a coragem de negar-lhe uma assistência na esperança de que num determinado momento possa esse irmão se conscientizar daquele compromisso que ele. Esse irmão esteve envolvido com os nossos irmãos traficantes de Jacarezinho. Dava cobertura para que os nossos irmãos agissem. Esse irmão foi preso no distrito de Engenhão. Quando ele chegou no distrito, ele trabalhava em saco naquela época, quando ele chegou no distrito, já havia um advogado com um documento para que ele assinasse, vendendo o carro e vendendo a autonomia. Ele disse, não, quero meu padrinho.
Eu fui, mas o padrinho a que ele se referia não era eu, era Deus Pai. Depois, eu tive um mexicano. Falei assim, esse menino me fez tudo isso de errado. Como posso eu, dentro das limitações dele, e comendo e critico, eu não aceito? Como posso eu dar cobertura a este ele? O seu predicador nos mandou. Viemos para curar os enfermos. Porque os sãos não precisam ir para cá. A doença dele é uma doença kármica, uma recuperação de dívidas do passado. E nesse aspecto, meus irmãos, vai entrar em cena os conceitos, os preconceitos, a falta de entendimento, a falta de compreensão daquilo que é a ação desses espíritos de espaço presente nas cenas de direito, revestido de uma forma disso. Estamos experimentando uma fase de mudança. Estamos atravessando uma fase de reeducação mediúnica para colocar dentro das nossas mentes que a Umbanda é um contexto de ação de espírito. Todos eles, todos, sem exceção, voltados para a prática da vida. Seria uma incoerência, seria uma impropriedade você poder admitir que dentro de um sagrado templo de Umbanda, de um terreiro sagrado de Umbanda, onde se fala Deus, onde se fala Jesus, onde se reza o Pai Nosso, onde se reza a Maria, pudéssemos admitir a presença de espíritos que não estivessem inseridos neste contexto da prática da verdade. Exu é amigo. Exu é irmão. Exu é o companheiro de todos os momentos que estamos. E tem a capacidade de baixar as mais baixas tonalidades vibratórias para você entender cada um de nós no estágio espiritual em que nós nos encontramos. Todos nós temos uma idade, não uma idade material, mas uma idade espiritual. E em relação a essa idade espiritual, a esse entendimento, se nós carregamos de outros momentos, de outras eras, de outras vidas, de outras missões, de outros compromissos, o Exu vem e se coloca na mesma condição. Ele fala de maneira que todos possam entender e confiar. Mesmo em determinado momento, se emprega